Oi pessoal, eu sou a Alessandra Morelli, médica oncologista, e hoje eu tenho aqui comigo duas super convidadas, a Ana, que é fisioterapeuta pélvica, e a Luciane, que é psico-oncologista, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as dificuldades sexuais que as mulheres apresentam durante o tratamento oncológico. Essa é uma queixa que eu comentei com as meninas, que a gente escuta muito no consultório, no nosso dia a dia, e muitas vezes o oncologista não tem uma formação adequada ou tem uma certa dificuldade também para abordar esse tema com as pacientes. Então, por exemplo, a paciente que está em uso de bloqueio hormonal, muitas vezes elas queixam de perda de libido, de desejo sexual, de secura vaginal na relação. Qual é a opinião de vocês, assim, de como é que a gente poderia lidar com isso? Vocês têm alguma dica? O papel do fisioterapeuta, eu acho que ele é extremamente importante, né? Porque nessa fase começa a ter encurtamento do canal vaginal, então tem muita secura, e essa mulher começa a perder a confiança, né, no toque do seu parceiro. Além de tudo, tem toda a questão do câncer, né, que a mulher baixa a libido por causa disso, né? Perde a autoconfiança, então eu acho que é muito importante fazer esse papel com a fisioterapia pélvica, porque a gente tem diversos tratamentos hoje em dia que conseguem melhorar a mucosa da vagina e conseguir desenvolver uma qualidade de vida, seja com uso de dilatadores, lasers, exercícios íntimos e outras técnicas que podem melhorar a mucosa e todo o trofismo da musculatura íntima. Sensacional. Em relação à parte emocional, assim, eu escutava muito, né, no meu tempo de mais trabalho lá no hospital, essa queixa de uma cobrança excessiva de também essa questão da sexualidade ser mais um fator, né? Assim, tava ouvindo a Ana comentar, e aí assim, bom, tem prescrições médicas, tem prescrições de várias ordens e origens, e aí daqui a pouco a fisioterapia pode ficar mais uma coisa que eu teria que cuidar, então eu tenho que fazer exercício e virar uma cobrança, né? Claro que a gente, e outra coisa que eu escuto muito é a queixa de que como se isso fosse ser algo supérfluo, né? Como é que eu vou me preocupar com a minha sexualidade se agora o que importa é eu ficar viva? Mas bom, né? Parte da nossa vida, nosso prazer de estar vivo se relaciona muito com a nossa sexualidade. Então, poder dar importância para isso também e de que isso não é necessariamente algo superficial é muito importante. A sexualidade, poder vivenciar isso tem uma importância grande. A questão de lubrificação, né? Fiquei pensando que é um fator fisiológico, não é da cabeça da mulher. Mas não adianta, às vezes, lubrificar o órgão e não poder lubrificar a cabeça no sentido de pensar, bom, o que é importante para mim nesse momento, como conversar com o parceiro, do parceiro também poder ter uma inserção ali, poder escutar essa mulher, da dificuldade que é, o temor que elas sentem de não se sentirem amadas, por não conseguirem corresponder à expectativa que imaginam que esse parceiro tenha, que ele vai abandonar ela, ou que vai ter uma suposta traição. Então é muita cobrança emocional nessa ordem que também acho que faz as mulheres sofrerem bastante. E até por questão também de desconstruir, né, que o sexo é penetração, pênis e vagina, e acabam esquecendo que tem, claro, às vezes tem toda essa questão, como é que eu vou querer transar no meio de um processo de cura? Mas, gente, tem massagem, tem carinho, tem beijo, tem toque, tem tanta coisa boa que pode ser explorada além de simplesmente a penetração, então com certeza vale todo esse processo, né, de investir na cura disso. Sim, sabe que esses dias eu tive uma paciente com câncer de colo de útero e eu me preocupei porque ela estava em radioterapia e a gente sabe que muitas vezes a radioterapia provoca esse estreitamento vaginal e eventualmente essa dificuldade depois das mulheres terem relação sexual se a gente não tomar um cuidado durante a radioterapia. E eu comecei a conversar com ela e perguntei se ela estava tendo relações com o parceiro e realmente ela teve uma repulsa, assim, ela disse, não preciso, eu só quero ficar viva. E como é importante a gente esclarecer isso para essas mulheres. E a outra coisa que eu percebo também, não sei qual a experiência de vocês, que muitas vezes a vida sexual daquela mulher, ela já vem com algum prejuízo, com alguma dificuldade, seja menopausa, não é? Ou a própria relação com o parceiro, com a parceira. O que vocês acham, assim, que a gente apesar de ser um tema que vem no meio de tudo, não é? Tem a quimioterapia, tem todo o tratamento. O estar vivo. E nós, como médicos, muitas vezes a gente acaba deixando também isso para depois. Vocês sugerem que a gente faça espontaneamente essa pergunta ou se a gente deixa que a paciente nos traga alguma dificuldade?
Sabe que eu vejo, assim, pelas minhas pacientes, que às vezes elas têm vergonha de abordar o médico e esclarecer essas neuras em relação à sexualidade. Então eu acho importante todos os profissionais que estão abordando ele, pelo menos darem essa opção, né? Se tu quiser conversar sobre isso, eu tô aqui, a gente tem maneiras de te ajudar. Eu não sei como é que funciona nas consultas, né? Se é uma coisa sempre abordada ou não. O que acaba acontecendo nas consultas da psicologia, por exemplo, é que a paciente às vezes acaba perguntando coisas que diante do oncologista ela tem vergonha de perguntar, que vai parecer bobagem, ou fica mais à vontade, né? A coisa da perda do cabelo, que eu tava pensando agora também, o quanto entra nesse pacote de autoestima. E aí várias mulheres já me dizendo, como é que eu vou ter desejo me sentindo feia, mutilada, se é uma questão de mastectomia, sem cabelo, né? Eu tenho vergonha do meu parceiro, então assim, de poder o médico, se o médico tá me perguntando, então é porque isso é importante. Não é bobagem. Entendi. No momento que o médico dá espaço para isso, é porque ele tá mostrando que isso é uma parte também da reabilitação importantíssima, né? Só que a sexualidade é um tabu aí entrando na parte, né, psicológica para todo mundo. E muitas vezes os profissionais têm vergonha ou dificuldade de perguntar porque vai acessar a sua sexualidade também. Sim. Então dificilmente alguém é 100% sem neuras, né? Assim, é um desafio a gente poder, e por isso que precisam canais e vias pra gente conversar sobre isso. Então, aliar um trauma ou uma dificuldade prévia com uma doença, né? Historicamente também o câncer tem um pacote aí de, vinculado a misticismo, de por que eu tive a doença, por promiscuidade, né? Tinha uma época ali onde achavam que mulheres que tinham uma vida sexual muito ativa aí por castigo divino tem alguma coisa, então isso tá arraigado na gente também, então acho que isso também tá... Poder abrir esse assunto e falar, acho que é fundamental para todos os profissionais. E eu acho importante quem tá passando por esse processo de cura também se sentir merecedor, né? De sentir prazer, porque com certeza isso vai deixar todo o processo muito mais tranquilo, né? Porque causa conforto, né? Toda a questão do prazer. Então, eu acho importante de não ser uma área de ser abandonada na vida da mulher. Sim, interessante. Eu ouvi um depoimento também de uma paciente que ela me disse exatamente isso, que durante o tratamento ela não se sentia disponível para o prazer, para o sexo, e isso fez com que ela ficasse um período do tratamento mais fria, ela me disse assim, nesses termos, para depois pensar em retomar isso. Então, muitas vezes esses medos, essas dificuldades, elas acabam bloqueando as mulheres, não só as mulheres, não é? Porque os homens também muitas vezes passam por isso também. Com uma cobrança ainda maior, né? Pela questão da masculinidade, né? Sim. Mas acho que tu usou uma palavra que é importante, a disponibilidade também. Não adianta ser também, eu tenho que transar porque precisa, né? Bom, vai ter um momento, mesmo sem nada acontecendo grande fisiologicamente, a gente pode ter períodos assim. Acho que o sexo é uma coisa muito mental também, né? Sim. Então, poder se respeitar também, né? Teve uma época que lançaram aquele livro que, minha época do hospital, que ele estourou aquele A Lei da Atração, né? E que foi uma coisa que era pra ser pro bem, e nessa situação foi uma pressão, porque, bom, então é só eu pensar positivo que vai dar tudo certo, então é porque eu não tô pensando que eu tenha que ter desejo. Olha, não tu falou, é prazer, não tem que ser obrigação. Se virar uma obrigação, já a parte grande do prazer vai por água abaixo, assim, né? Sim. Então... Muito bacana. Eu acho que a gente poderia passar aqui uma tarde conversando, mas agradeço muito a participação de vocês, e eu vou estimular quem assistir esse vídeo que faça os seus comentários, deixe suas perguntas, que a gente pode fazer mais e repetir esse encontro tão bacana. Obrigada, gurias. Obrigada.